CME, né? Isso é os alunos do CME. Para você que não nos conhece, nós somos da Igreja Batista Água Viva, lá de Camaragibe. E nós temos duas frentes de missões. Uma lá em Xande Cruz, uma agora aqui em Afogados. E eu fico me lembrando, né, Cícero? Você lembra quando começou a nossa igreja lá? O Cícero está conosco desde o começo, irmãos. Desde o começo, lá dos primórdios dos primórdios. E quando nós vemos um evento desse aqui, a gente fala, poxa, quanta gente, cara. É, Cícero? Acho que o culto da nossa igreja era 6 pessoas. O culto da igreja não era um evento, não, irmãos. E hoje você faz parte dessa igreja, né? E hoje acho que o Cícero vê tudo isso e fala, né? Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez. E quando a gente faz um evento como esse aqui, a gente se alegra. Porque a gente sabe que os alicerces estão sendo colocados, né? As sementes estão sendo plantadas. E quando a palavra de Deus vai, ela não volta vazia. Nós decidimos fazer uma obra nesse lugar. Nós andamos em lugares hoje aqui, irmãos. Eu pensei que Afogados era pequeno, né? Eu me enganei, cara. Eu me enganei. Eu andei aqui nos lugares e eu falei, meu, Afogados é bem maior que o Veracruz, né, Cícero? Eu sei que a gente andou. Aí chega numa hora, pergunta assim pro camarada, né? Porque chega uma hora que bate a curiosidade. Eu falei, a gente tá aqui, mas aqui, que lugar é esse aqui? Ele falou, aqui é a Sardinha. Poxa, acho que a gente saiu um pouquinho do local, assim, de onde nós estávamos, né? Nós andamos bastante. E nós vimos, e não só andamos, mas enquanto nós andamos, nós percebemos o quanto não só esse lugar, mas as pessoas precisam do Senhor. Enquanto nós andávamos e víamos as pessoas, nós falávamos, Jesus precisa entrar nessas casas, Jesus precisa entrar nessa rua. E que nós possamos ser a luz para entrar nesse lugar aqui também. Amém? Gênesis 3, se você encontrou aí, eu quero ler a partir do versículo 1. Bem provavelmente você deve conhecer esse texto, talvez não de cor, mas deve conhecer. Mas eu quero ler mais uma vez com você. Amém? A palavra de Deus diz assim: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu acredito que você já deve ter escutado essa parte de Gênesis, né? Acho que no mundo a qual nós vivemos aqui, no Ocidente, todo mundo já ouviu falar a respeito de Adão e Eva, do que aconteceu com Adão e Eva e o porquê aconteceu o que aconteceu com Adão e Eva. O Senhor tinha dito, não come lá da semente, do fruto da árvore que está no meio do jardim, e a serpente chega, muito astuta, e fala assim, vocês não podem comer de nenhuma fruta? E começa a manipular. Agora a Eva fala, não, do fruto a gente pode comer, só não pode comer daquele fruto lá no meio do jardim. E o verso 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrereis. E o Senhor tinha dito, se vocês comer, vocês vão morrer. E a serpente já disse, é mentira. Sabe, uma coisa que entra no nosso coração, e isso é sempre um problema, olha aqui para mim, é quando nós começamos a duvidar daquilo que Deus disse para nós. Deus nos diz algo e nós começamos a duvidar disso. E quando nós deixamos essa dúvida entrar no nosso coração, aí é que mora o perigo. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos e serão conhecidos... seus olhos serão abertos e sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher, olha aí, ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, ela tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu. Olha aqui, talvez você pergunte, eu não tenho nada a ver com isso, pastor.
nada a ver com isso. Adão e Eva, eu aqui, século 21, isso aí, tem muito mais a ver com você do que você imagina. O pecado entrou na humanidade, o pecado entrou nas nossas vidas através disso aqui. Ela olhou, ela achou bom, aos olhos dela foi agradável, desejava para dar conhecimento. Ela comeu, e não só comeu, mas deu ao seu marido, e ele também comeu. E o que o Senhor tinha dito? Não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas vamos continuar o texto, a história segue. Lá no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e eles perceberam que estavam nus, e eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É só ter aqui que eu quero ler com vocês. Hoje, quando nós saímos aí de ruas e ruas, nós fizemos esse convitinho, talvez você até tenha recebido ele, e nele tem um versículozinho, diz assim: chamou o Senhor o homem e lhe perguntou: onde estás? O Deus a qual nós cremos e servimos é um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Agora, por que Deus perguntou para o homem: onde estás? Será que Deus não sabia onde o homem estava? Ou, se Deus sabia onde o homem estava, por que Deus perguntou para o homem onde o homem estava? Das duas, uma. Ou Deus não sabia, ou ele sabia, mas ele tinha um propósito na sua pergunta. E se hoje Deus perguntasse assim para você: ei, onde é que você está? Você sabe responder isso para Deus? É mole, pastor, eu estou aqui em Afogados. Quando Deus quer saber a nossa localização, nesse caso não é uma localização geográfica, porque Deus sabe onde nós estamos. A resposta certa não é falar: eu estou aqui em Afogados, do lado do Race Rodas, em frente ao Atlético do... sei lá. Eu estou aqui, não é isso aqui que Deus quer saber. Deus quer saber onde você está no seu coração. A pergunta é: onde é que você está? Onde é que o seu coração está? Onde a sua vida está? Onde o seu coração está? Aí o Senhor perguntaria para você: onde você está? Agora, diz que eles, quando comeram, eles perceberam que eles estavam nus. Você está nua, vamos fazer um negócio aqui. Pegaram umas folhas de figueira ali, amarraram, colocaram ali. E quando eles escutaram a voz do Senhor, o que eles fizeram de pronto? Prontamente o que eles fizeram? Vão se esconder do Senhor. Por quê? Eles se esconderam atrás de... Sabe quando você brinca de esconde-esconde com criança? Aquela criança atrás da cortina, mas você está vendo o pé dela? Você fica assim: cadê o bebê? Mas você sabe onde ele está, não sabe? Mas mesmo assim você pergunta onde ele está. Por quê? Porque você está brincando, você tem um propósito em fazer essa pergunta, não é verdade? Agora, quem você acha que fez a árvore daquele jardim? O próprio Senhor. Agora, como aquela pessoa se esconde atrás daquela árvore e acha que está escondida? E o Senhor chega lá e pergunta: cadê Adãozinho? Cadê a Evinha? E eles estão achando que eles são bons. Todo. Está aqui tudo escondido de Deus. Deus nem sonha que a gente está atrás dessa árvore. Muito pelo contrário. O Senhor sabia onde eles estavam, sabiam por que eles estavam lá e atrás de qual árvore eles estavam. Porque Ele é o Deus, Ele é o onisciente, que de todas as coisas Ele sabe. Agora, por que o Senhor perguntou? E é essa pergunta que eu quero me deter com vocês. Pergunta assim para quem está do seu lado: onde que você está? E antes que ele seja redundante e responder, você fala: eu sei que você está aqui. Ou pelo menos espero que você esteja aqui. Porque às vezes o seu corpo está aqui, mas a sua mente não está aqui. Mas eu espero que você esteja aqui, né? Que você esteja, ou se você não sabe onde você esteja, que hoje
você possa saber responder essa pergunta para o Senhor. Onde é que você está? Primeira pergunta, ou o primeiro porquê do Senhor perguntar isso. Por que o Senhor pergunta para o homem: ei, onde você está? Sabe por quê? Porque o homem estava distante de Deus. Agora, essa distância a qual o homem estava, era uma distância geográfica? Não, mas era uma distância espiritual. Deus falou para o homem que se ele comesse do fruto, ele morreu? Morreu. Ele morreu. Porque se o Senhor disse que ele morreria, ele comeu e ele morreu. Deus não iria mentir com uma coisa dessa. Quando aquele homem morreu e aquela mulher morreu, eles morreram, mas eles morreram espiritualmente. E a partir, olha aqui, daquele momento e a partir daquele dia, toda a humanidade se colocou longe do Senhor. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa pessoa que está do seu lado, ela é uma pecadora. Umas mais do que as outras, mas todos somos pecadores. Todos. E o pecado entrou na humanidade a partir do momento que o pecado entrou através de Adão e Eva. E quando o pecado entrou na humanidade, a humanidade se distanciou do Senhor. Quando você anda pela rua, nós conseguimos enxergar o quanto a humanidade está longe de Deus. Está longe do amor do Senhor. Está longe da realidade de que existe um Deus. Porque eles estão mortos. Por eles estarem mortos, eles não percebem a vida a qual eles levam hoje. E se você perguntar assim para ele: onde é que você está? Ele não sabe que ele está muito longe de Deus. Que o coração dele está muito distante do Senhor. E a pergunta que eu faço para você hoje é a mesma que o Senhor fez para Adão e Eva: onde vocês estão? Será que o seu coração também está longe do Senhor? Será que o seu coração também está muito distante de Deus? Você fala: tá nada, eu faço tanta coisa legal, eu sou um cara gente boa. Você conhece o Senhor cara legal? Aquele Senhor cara legal. E o Senhor cara legal, ele é o Senhor mais perigoso que pode existir. Eu era um deles. Porque o Senhor cara legal, ele acha que ele é um cara legal. Vai falar: eu não falo palavrão, eu vou para a escola, teoricamente sou um bom aluno, teoricamente sou um bom filho. Eu sou o que então? Um senhor cara legal. Esse negócio de pecador aí não é comigo não, é desse cara que tá chorando do meu lado aqui, porque ele tem cara que apronta todas, né? Eu não. E esse senhor cara legal, ele está distante do Senhor. E se você não percebe esse distanciamento que você tem de Deus, a sua vida só vai se distanciando cada vez mais. E é por esse motivo que o Senhor pergunta para o homem: onde é que você está? Porque o Senhor todos os dias, na viração do dia, ia encontrar Adão e Eva e tinha um encontro. Já pensou que coisa maravilhosa, irmãos? Na viração do dia, o Senhor chegava lá face a face para ter uma reunião com Adão e Eva. Todo dia. Olha que coisa maravilhosa. Face a face. E eles tinham isso. E agora, numa situação como essa, eles estão longe do Senhor. Por mais que eles estejam perto, próximos, eles estão longe. O coração deles estava longe, porque o pecado entrou na humanidade. Por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram, e olha aqui, todos carecem da glória de Deus. Você precisa da glória de Deus, se aproximar da glória de Deus, porque um dia você se distanciou do Senhor. Todos nós precisamos pegar o sentido reverso do que Adão e Eva fez. A humanidade hoje, cada vez mais perdida. Eu não sou velho, né? Vocês percebem que eu até melhorei aqui, deixei só o cavanhaque. Mas, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, talvez você possa ser testemunha comigo. Aquilo que nós vivíamos e convivíamos não é o que nós vemos hoje.
A situação a qual o mundo se encontra hoje é degradante, é perverso, é arruinado. E eu posso te falar uma coisa? É daqui para pior. É numa ladeira e o pessoal está cada vez degringolando mais. Sabe onde isso vai parar? Só no dia da volta de Jesus. Até lá, cada vez mais, só vai piorar. Só vai piorar. E o que nós temos que fazer aqui não é melhorar o mundo, porque isso nunca vai ser melhorado. Isso daqui sempre vai para pior. O que nós temos que fazer é ser a luz que vão levar as pessoas para a luz. Para que aqueles que estão na escuridão conheçam a luz e a partir disso elas possam fazer coisas boas. A segunda coisa que o Senhor pergunta, porque onde é que o homem está? Eu quero que você leia comigo de novo. Lá no verso número 9. E o Senhor pergunta: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E no verso 10 diz assim: ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou Deus: quem te fez saber que você estava nu? Só até aqui por enquanto. Então o Senhor, você vê que o Senhor sabia de tudo. Acho que quando eu leio essa história eu acho muito interessante. E sempre quando eu leio eu acho isso muito interessante. Que o Senhor chega, pergunta para o homem onde o homem estava, e ele falou: Senhor, eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Porque eu estava nu. E quem disse para você que você estava nu? Ele começa a perguntar para o homem, para que o homem pudesse responder. E o texto continua ainda lá no verso 10. Ele diz assim: o Senhor pergunta para ele: comeste da árvore que eu ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa. A culpa agora é de quem? Não, é de Deus. Porque ele culpa quem agora? O culpado é você que me deu essa mulher. O culpado não sou eu. O culpado é essa mulher. Mas se o Senhor não tivesse me dado essa mulher teria feito eu comer. E se essa mulher não teria feito eu comer, estaria tudo comum. Mas o Senhor foi me dar uma mulher. Então o Senhor, no final das contas, o Senhor é o culpado do meu problema. O Senhor é que fez eu chegar onde eu cheguei. Mas você vê quantas perguntas o Senhor Deus faz ao homem? Onde você está? Quem te falou que você está nu? Você comeu da árvore? Sabe por que o Senhor fazia tantas perguntas para ele? Para que o homem pudesse confessar o seu pecado. A gente não é aquele negócio de confessionário não, né? Eu sou o padre, eu vou encostar aqui, você vai confessar para mim, eu vou dar sua penitência. Não, mas você precisa confessar o seu pecado ao Senhor. E você precisa chegar diante de Deus e falar para Ele qual é o seu pecado. Ou aquilo que você tem feito na sua vida, ou através da sua vida, o que é que tem acontecido. Agora a pergunta é: será que você tem coragem de chegar para Deus e falar para Ele onde é que está o seu coração? E qual é o distanciamento que você chegou de Deus? É porque às vezes nós começamos a enxergar Deus como um ser muito distante. E eu não consigo chegar diante de Deus como alguém que eu sei que vai me ouvir e falar para Ele a verdade. Sabe por quê? Porque até diante de Deus a gente quer mentir. A gente não consegue chegar diante de Deus e falar: Deus, eu tenho umas coisas para te contar aqui. Mas eu sei que o Senhor já sabe. E isso é incrível. Deus já sabe o que você fez. Ele não te matou ainda. Mas mesmo assim você não tem coragem de falar para Ele o que você fez. Chegar diante de Deus por quê? Porque você fica com vergonha. Porque você fica constrangido. Estava conversando com um rapaz essa semana. Ele falou: pastor, eu fiz umas coisas. Eu falei: não precisa nem me contar. Conta para ele. Ele falou: não, é que eu fiquei com uma vergonha de falar com Deus. Eu falei: Deus sabe, Ele não matou você ainda. Vai lá, chega diante de Deus. Ele falou: mas eu fico com uma vergonha de falar com Deus. Você não tem vergonha de falar comigo, não tem vergonha de falar com Deus? Eu posso até fazer alguma coisa com você, mas Deus não vai fazer não. Deus é graça, irmão. Deus, Ele vai ouvir você. Chega diante de Deus, abre o seu coração e seja sincero com Ele. Porque quando Ele pergunta para o homem onde é que você está, Ele quer dar uma chance de você confessar. Sabe o que Deus queria ouvir lá de Adão? Ele queria ouvir assim: ó, Senhor, eu me escondi porque eu pequei. Eu fui lá, eu comi do fruto. Eu errei. Mas não, já foi minha mulher, foi ela que errou. Mas por que você foi comer?
Ela te apontou uma arma na sua cabeça e obrigou você a comer do fruto, Adão? Não. Onde que a sua mulher estava sozinha com uma serpente que você não viu, Adão? Será que você não foi o tutor da sua esposa? Você não estava ao lado da sua esposa? Mas não, ele não queria confessar o seu pecado, ele queria justificar o pecado. Olha aqui, presta atenção. Pecado não tem justificativa. Pecado tem confissão. São duas coisas diferentes. Quando aquela pessoa começa a justificar muito o pecado dela, ela não está arrependida. Não, sim, eu errei tudo, mas eu errei mais. Sabe esse mais? Aí quando tem esse vírgula mais, aí vai lá. Ele não errou, eu errei mais. O fulano, o beltrano, o ciclano, foi tudo culpa não foi culpa dele. Olha aqui, enquanto você justificar o seu pecado, você não se arrependeu. Presta atenção. Quando ele pecou, o que ele fez? Viu que estava nu, pegou plantas das figueiras e fez para si roupas. Sabe o que é isso? É tentar se auto-justificar. É eu tentar me auto-cobrir. Achar que eu posso justificar a mim mesmo. Olha aqui. Só o sangue de Jesus pode perdoar o pecado. Somente Ele pode nos lavar do nosso erro e ninguém mais. Então, se você errou, o caminho não é a justificativa. O caminho chama confissão. Quando a pessoa vem justificar, eu falo, irmão, não justifica. Errou. Pede perdão para Deus, é tão mais fácil. Chega diante de Deus, peça perdão, se arrependa e não faça mais. Agora, enquanto você sentar comigo e falar que você não é o culpado do seu erro, você não se arrependeu de verdade. Olha aqui, eu não quero saber como está a sua vida, ou por que a sua vida chegou aonde chegou, mas eu tenho uma coisa para falar para você. Você precisa chegar diante de Deus e se arrepender. Ah não, mas eu cheguei assim por causa disso, não quer saber. Deus não quer saber. Deus não quer ouvir as suas justificativas. Deus quer ouvir a sua confissão. Agora a pergunta é, você tem coragem de chegar diante de Deus e falar para Ele lá dos quartos mais escuros do seu coração o que está acontecendo? Será que você tem coragem de abrir o seu coração para Deus e falar, Deus, eu sou esse monstrinho de verdade aqui. Eu sei que o Senhor já sabia, mas agora eu estou conseguindo falar isso para o Senhor. E isso é importante. Quando eu consigo falar para Ele, quando isso consegue sair da minha boca, quando eu consigo mostrar quem eu sou verdadeiramente, eu consigo me enxergar quem eu sou verdadeiramente e eu consigo encontrar arrependimento. Amém. Terceira coisa, o Senhor pergunta para ele, onde estás? Mas leia comigo lá no verso número 21, ainda lá no capítulo número 3. 3:21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e para sua mulher e os... Quem fez a vestimenta agora? Através do quê? De peles. A palavra de Deus não diz que peles são essas. Mas para ser pele tem que ser de alguma coisa. Você concorda comigo? Você não tinha mais nenhum ser humano, obviamente, então tinha que ser de algum animal, amém? A palavra de Deus diz que só existe perdão de pecados através de derramamento de sangue. Você fala, eita, e agora? Eu tenho um monte de pecado, será que eu vou ter que derramar sangue? Eu tenho medo de doar, tem um irmãozinho aqui no nosso meio que ele tem medo de doar sangue. Imagina se fosse assim, né? Tem que derramar o sangue para perdão de pecados. Mas nós não precisamos derramar o nosso sangue, sabe por quê? Alguém um dia derramou esse sangue. Aleluia. Eu creio que esse animal que morreu, ele representa para nós Cristo. Quando o Senhor derramou o sangue daquele animal, falou, você não se cobre, mas eu cubro você. Porque o homem não pode salvar a si mesmo. As nossas vestes de salvação, eu não posso fazer. Olha aqui, ninguém no dia do juízo vai poder se justificar diante de Deus. Ninguém.
Nós não podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, as minhas justificativas são essas, as minhas defesas são essas, o Senhor pode ver aí todas as minhas defesas, isso aí aconteceu, mas a justificativa... Ninguém vai poder se justificar diante de Deus, ninguém. A nossa salvação só vem mediante a Cristo. Então, Cristo é quem derramou o seu sangue. E hoje nós nos cobrimos do sangue do Cordeiro. E é por isso que nós podemos obter a salvação. A terceira coisa é essa. Quando o Senhor pergunta para o homem: onde estás? Por que o Senhor pergunta para o homem: onde estás? Porque Ele quer dar uma oportunidade de salvação para o homem. Aleluia. Irmãos, seja sincero comigo. Graças a Deus, só Deus é Deus, não é verdade? Porque se fosse você, o que você tinha feito? É 2 mais mata e faz de novo. A nossa cabeça é essa. Aí errou. Eu falei para não fazer, fez. Eu falei que ia matar, eu vou matar, morreu. Mas o que o Senhor fez? O Senhor Deus, graças a Deus, só Ele é Deus. Porque se alguns irmãos fossem Deus, nós estávamos tudo enrolado. Só Deus é Deus. E quando Ele, sendo Deus, Ele dá a oportunidade de salvação. Ele podia simplesmente ter ido lá e exterminado aqueles 2 e recomeçado tudo novamente, mas Ele não. Através daquele animal, Ele falou: agora eu vou cobrir vocês. É óbvio que todo pecado tem a sua consequência. E eles sofreram a consequência do seu pecado. Nós sofremos a consequência do pecado até hoje. Mas olha aqui, a culpa do pecado não tem que estar mais sobre as nossas vidas. A culpa do pecado não está mais sobre Adão e Eva. Porque se tivesse, o Senhor já ia ter julgado e ia ter matado eles. A culpa não está mais sobre eles, porque o Senhor os justificou. A culpa não está mais sobre você. Aleluia. Quando você recebe a Cristo no seu coração, o sangue do Cordeiro te cobre. E agora, você não vai estar mais nu e nem tentando se justificar a si próprio, porque o Cordeiro vai cobrir você com as peles. Aleluia. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé.